Ok, vamos a isto. Vivemos numa era em que a nossa vida digital está espalhada por dezenas, talvez centenas, Centenas, facilmente. e com isso vem aquela preocupação constante, não é? Será que os nossos dados estão seguros? As notícias sobre fugas de dados são tão comuns que corremos o risco de criar uma espécie de fadiga. É um ótimo termo para isso. Fadiga de mais notícias. É uma indiferença por exaustão quase. Exato. Ouve-se tanto que, paradoxalmente, as pessoas começam a prestar menos atenção, tratam o assunto como um ruído de fundo, algo inevitável. Como se fosse o tempo, não é? Vai chover, não há nada a fazer. Uhum. E é precisamente para combater essa indiferença que temos hoje um material fascinante. É um relatório sobre um projeto chamado CyberLeak, que se propõe a analisar padrões de segurança. Certo. A nossa missão aqui é extrair os pontos mais importantes disto para entendermos a dimensão real do problema e, mais importante, o que se pode fazer. O que me chama a atenção logo de início é a origem deste projeto. Não é um estudo de uma grande consultora, mas Mas um trabalho de estudantes. de engenharia de software da Faculdade Descomplica. Exatamente. E fizeram isto em resposta a uma necessidade real, identificada por um centro de cibersegurança. Isto mostra que a iniciativa saiu da teoria, da sala de aula, E foi para o mundo real. sim, para resolver um problema que nos afeta a todos. E que problema? O objetivo era criar uma ferramenta de business intelligence para processar um volume gigantesco de credenciais que foram expostas. E quando se diz gigantesco, Não é mesmo exagero. O projeto analisou nada menos que 773 milhões de registros de dados. 773 milhões. Para conseguir isto, eles usaram a API da plataforma Have I Been Pwned. E vale a pena fazer uma pausa aqui. Para quem não conhece o Have I Been Pwned, é um projeto massivo, muito respeitado, do especialista em segurança Troy Hunt. Certo? Ele agrega dados de centenas de violações de segurança públicas e permite verificar se o nosso e-mail ou palavra-passe já foram comprometidos. Usar a API deles significa que o CyberLeak não partiu do zero. Partiu de uma das maiores e mais fiáveis bases de dados do mundo sobre o assunto. Precisamente. 773 milhões de registros. O número é tão grande que é difícil de visualizar. Isso permite ver muito para além de um incidente isolado, não é? Completamente. Com um volume de dados tão massivo, deixa de ser uma análise de um único incidente. Torna-se um estudo quase sociológico do nosso comportamento digital. Interessante. É possível identificar padrões globais, tendências de ataque, vulnerabilidades sistémicas que afetam milhões. É como passar de olhar para uma árvore para ver a floresta inteira. Ok, então como é que eles processaram essa floresta de informação? O relatório menciona ferramentas como o Power BI para visualização Sim, para os gráficos e dashboards. e scripts em Python e uma biblioteca com um nome curioso, a ZXCVBN, para analisar a força das palavras-passe. Essa ZXCVBN é uma peça muito interessante do puzzle. É um medidor de força de palavras-passe muito inteligente, que foi desenvolvido pela Dropbox. Mais inteligente como? Bem, ao contrário dos medidores simples, que só contam caracteres e símbolos, ela compara a palavra-passe com dicionários de palavras comuns, nomes, datas, padrões de teclado. Ok. Entendo. Isso já mostra um nível de sofisticação, mas a minha maior dúvida é sobre a segurança do próprio projeto. Eles estão a lidar com 773 milhões de credenciais. Juntar tudo isso não cria um novo alvo gigantesco? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a arquitetura de segurança que eles montaram foi a resposta. O ponto crucial foi a anonimização e a estrutura dos dados. Como assim? Eles usaram um modelo de data warehouse chamado Estrela. Para simplificar, organiza os dados de tal forma que impede a ligação direta entre um e-mail e a sua palavra-passe. A ligação 1 para 1 é quebrada. Então eles conseguem saber que a palavra passe 123456 apareceu 1 milhão de vezes em domínios de retalho, mas não sabem que o e-mail joaosilva@email.com usou essa palavra passe. É isso? Exatamente isso. E além disso, claro, aplicaram criptografia forte e garantiram a conformidade com a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa preocupação ética e legal é o que dá credibilidade a um projeto destes. Ok, a base tecnológica e de segurança parece sólida. E o resultado final para o utilizador? Todo este trabalho resultou numa ferramenta prática, um dashboard interativo, certo? Isso.
O relatório diz que permite consultar se um e-mail ou um domínio inteiro foi comprometido, ver a evolução das fugas de dados ao longo do tempo, até um ranking dos domínios mais afetados. É transformação de dados brutos em inteligência acionável. Permite que uma organização ou até um indivíduo saia do escuro e tenha uma visão clara da sua exposição ao risco. É quase como um boletim meteorológico para a segurança digital. Diz-lhe onde a tempestade está, a intensidade e se vem na sua direção. Mas o que este boletim revelou sobre o nosso clima digital, é aí que a história fica mesmo preocupante. É aqui que os números começam a assustar. A primeira grande descoberta não é bem uma surpresa, mas a escala é chocante. Mais de 60% das palavras-passe analisadas foram classificadas como fracas ou muito fracas. Estamos a falar dos clássicos, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, sequências no teclado. É a confirmação estatística em larga escala do que a gente já suspeitava. As pessoas, por conveniência, continuam a escolher o caminho mais fácil, a porta mais fácil de arrombar. Pois. O problema é que esta primeira descoberta alimenta diretamente a segunda, que é muito mais perigosa. A reutilização massiva de credenciais. Ok, e o que é que isso significa na prática? Que o facto de eu usar a mesma palavra-passe fraca no registro de uma pizzaria online pode ter consequências bem mais graves. É exatamente essa a questão. Os criminosos sabem disso. Eles usam ataques automatizados chamados credential stuffing. Credential stuffing. Eles pegam numa lista de e-mails e palavras-passe que vazou de um site pouco seguro, como essa pizzaria ou um fórum antigo, e usam bots para testar essas mesmas combinações em dezenas de outros serviços. E-mails, redes sociais, bancos. Serviços financeiros, plataformas de streaming, tudo. Então eles não precisam de atacar o meu banco diretamente. Só precisam de atacar um site insignificante onde eu usei a mesma palavra-passe e a porta para o meu banco abre-se. É um efeito dominó. É o efeito dominó perfeito. Uma única chave fraca abre múltiplas portas, incluindo as mais importantes. O risco multiplica-se exponencialmente. E isso leva-nos à terceira descoberta do relatório. Os setores mais afetados. Domínios de empresas de tecnologia, retalho e serviços financeiros. Estão no topo da lista. Não é por acaso. Porque são os alvos de maior valor, imagino, onde estão os dados de cartões de crédito, informações pessoais. Sim, e isso revela uma vulnerabilidade sistémica. Não são apenas utilizadores individuais a serem descuidados. Estamos a falar de ecossistemas inteiros, com dados de milhões de clientes e colaboradores a serem expostos repetidamente. E para completar este cenário, que já é sombrio, a quarta descoberta é a evolução no tempo. O relatório aponta para um crescimento de 340% nas fugas de dados reportadas entre 2018 e 2024. É um número... Espera aí, 340%? Esse número é brutal. Eu esperava um aumento, mas não desta magnitude. O que é que se passa? Os ataques estão a ficar muito mais frequentes ou nós é que estamos a ficar melhores a detectá-los? É uma excelente pergunta. E a resposta é um pouco de ambos. Por um lado, o volume e a sofisticação dos ataques estão, sem dúvida, a aumentar. O cibercrime é uma indústria. Certo? Por outro lado, a nossa capacidade de detecção e a transparência em reportar violações também melhoraram, em parte devido a leis como o LGPD. Mas, independentemente da proporção de cada fator, a tendência é inequívoca e alarmante. O problema está a acelerar. Ok. Com este cenário assustador em mente, qual é a utilidade prática de uma ferramenta como o CyberLeaks, para além de nos deixar a todos um pouco mais ansiosos? A ansiedade só é útil se levar à ação. E é aí que o impacto se divide em três áreas. A primeira e mais básica é a consciencialização. Tira o risco do campo abstrato do pode acontecer para o concreto do isto aconteceu com serviços que eu uso. Certo, deixa de ser uma notícia distante e passa a ser sobre o meu e-mail, a minha empresa. E depois da consciencialização. Depois vem a prevenção. Ao saber que uma credencial sua foi comprometida, a ação imediata é óbvia. Trocar essa palavra-passe em todos os lugares. Para uma empresa significa poder forçar uma redefinição de palavras-passe. Ativar a autenticação multifator. É uma resposta cirúrgica. Exato. E a terceira área de impacto, que me parece a mais estratégica, é usar isto como inteligência de ameaças. Como assim? Transforma a informação, que muitas vezes é reativa a algo que se analisa depois do ataque, numa ferramenta de defesa proativa. As equipas de segurança podem antecipar tendências, ver que tipo de palavras-passe são mais comuns entre os seus utilizadores e fortalecer as defesas antes que o incidente aconteça.
E o que me parece animador é que o projeto não para aqui. O relatório aponta planos de expansão muito ambiciosos. Sim, eles têm um roteiro claro. O primeiro passo é integrar a análise de dados financeiros que foram expostos, como números de cartões de crédito. De forma anónima, claro. Isso ampliaria o escopo de proteção de forma drástica. Depois, eles falam em criar um sistema de alertas automáticos para domínios monitorizados. Uma empresa registra o seu domínio e recebe uma notificação em tempo real se credenciais associadas a ele aparecerem numa nova fuga de dados. Isso muda o jogo da resposta a incidentes. Em cibersegurança, o tempo é tudo. Reduzir o intervalo entre a exposição e a ação de dias para minutos pode ser a diferença entre um pequeno incidente e uma crise corporativa. O terceiro plano é disponibilizar uma API pública. A ideia é que outras empresas possam integrar estas verificações nos seus próprios sistemas. Isso cria um ecossistema de segurança. Mas uma API pública não cria um novo risco? Como é que se garante que não é usada de forma maliciosa? Por exemplo, por um criminoso para verificar uma lista de e-mails roubados. Essa é a principal preocupação no design de uma API destas. A solução passa por várias camadas. Autenticação forte, limites de utilização para impedir abusos automatizados e, crucialmente, o design da resposta da API, que não pode confirmar um e-mail específico. Exato. Opera a um nível de domínio ou com técnicas que preservam a privacidade. É um desafio técnico complexo, mas solucionável. E por último, e para mim o mais interessante de tudo, é a aplicação de Machine Learning. Se ligarmos isto ao panorama geral, o Machine Learning é o próximo passo lógico e o mais poderoso. Os dados históricos que o CyberLeak já tem são um campo de treino perfeito para algoritmos. Então, em vez de só analisar o que já aconteceu, a ferramenta poderia começar a prever o que está para acontecer. Dar-nos o tal botim meteorológico do futuro. Precisamente. É a passagem da defesa para a antecipação. O sistema poderia identificar que o novo padrão de palavra-passe está a tornar-se popular e, portanto, será um alvo provável. Deixa de ser um espelho retrovisor para se tornar um radar. No final, depois de toda esta análise, o relatório deixa uma chamada à ação muito clara. A segurança digital é uma responsabilidade coletiva. Iniciativas como o CyberLeak são essenciais, mas não servem de nada se as pessoas e as empresas não as usarem. Exato. Não adianta ter um mapa do campo minado se ninguém o consultar antes de dar o próximo passo. A tecnologia fornece a ferramenta, o diagnóstico, mas a mudança real vem da cultura e do comportamento. E isto levanta uma questão importante para o futuro, que vai para além da tecnologia. E qual seria? Bem, ferramentas como esta são cruciais para nos dizer se os nossos dados já foram expostos. Ajudam-nos a reagir, a limpar a confusão depois do desastre. Mas o verdadeiro desafio que permanece é como é que mudamos os comportamentos fundamentais que tornam estas fugas de dados tão devastadoras. A tecnologia está a dar-nos o diagnóstico cada vez mais cedo e com mais precisão, mas não nos dá a cura. A cura depende de mudarmos a nossa cultura digital. A questão a ponderar é: será que estamos dispostos a trocar um pouco da nossa conveniência diária por uma segurança real e duradoura?